Armindo Jacinto, nasci em Idanha Nova, assim está o meu registro feito, naturalidade Idanha Nova, mas sempre vivi em Penha Garcia, na altura do parto com a minha mãe, portanto veio para o hospital para Idanha e daí ter ficado com o registro da naturalidade Idanha Nova, mas cresci sempre e vivi sempre na aldeia de Penha Garcia e é de facto a minha terra. Como todas as famílias numerosas, portanto a minha mãe tinha vários irmãos, muitos primos, muitos tios, fruto também de um tempo em que as famílias tinham muitos filhos, até para terem também mão de obra significativa, e cresci exatamente como uma família numerosa de tios e primos com quem convivi sempre. Em casa somos 2 irmãos, já é a geração com menos filhos, portanto é este o retrato da família. Pronto, teremos aspectos positivos e negativos na aldeia ou na cidade, mas eu ainda hoje vivo em Penha Garcia, ali tenho a minha residência, e até gosto de me apresentar como um rural, alguém que vive no campo, que fez essa opção, que sempre gostou de estar em Penha Garcia e sempre tive esta mágoa de ter que partir para estudar, eventualmente para encontrar um trabalho. A saída que tínhamos era, de facto, ir para uma área urbana, nomeadamente Lisboa, à procura de trabalho, onde havia mais oferta. E, portanto, nós crescemos com este estigma, e foi um estigma contra o qual sempre lutei. Vivi numa casa, o meu pai era funcionário público, a minha mãe tinha um comércio local, vivemos sempre com aquilo que nós gostaríamos de ter, mas de alguma forma remediados, não com certeza com a oferta de que outros tinham noutras localidades, noutras áreas urbanas, mas sim, vivemos bem, sempre. Foi uma infância feliz e sempre a viver em Penha Garcia de uma forma feliz. Teve a oportunidade de brincar nas ruas da aldeia? Sempre, nas ruas, as ruas eram de facto onde brincávamos, onde jogávamos à bola, onde fazíamos, no caso de Penha Garcia, fazíamos escalada, sem autorização dos pais, mas não era só as ruas, mas toda a envolvente da aldeia e fora da aldeia. O irmos tomar banho ao Pego, a Penha Garcia, mais tarde depois à barragem, ao rio Punchul, e portanto toda a aldeia, toda a paisagem ao seu redor era o local onde brincávamos. Tínhamos toda essa liberdade. Tinha muitos amigos e lembro-me já numa fase já mais adiantada, os amigos, criámos um clube, o Clube dos Amigos, onde juntámos os nossos jogos, o que tínhamos em comum, para depois partilharmos e fazermos as nossas brincadeiras. Lembro também eu comprei um livro do Baden-Powell sobre o escotismo, e não havendo nenhum núcleo de escoteiros em Penha Garcia, havia só em Idanha, muito longe, criámos nós o Clube dos Amigos, que se inspirava muito no livro do Baden-Powell para fazermos muitas das nossas atividades, nomeadamente no campo, íamos até ao campo a fazer imensas atividades. Lembra-se quando a luz e a água chegaram à aldeia? Lembro-me que a questão da luz já não tanto, já existia, mas da água sim, até porque nos custava imenso, para termos água em casa tínhamos que ir à fonte, e era sempre um trabalho pesado, e nós lá contribuímos também para casa para termos. Os meus pais acabaram depois por fazer uma obra em casa, já com canalização, ainda antes de existir a água canalizada, e tínhamos um sistema de água canalizada que se abastecia a partir da água da fonte. Tínhamos que carregar muitos
muitos cântaros de água para depois termos um depósito que servia para tomarmos banho, etc., utilizarmos água canalizada em casa, mas aí tomávamos banho mesmo de uma forma muito rápida, porque senão tínhamos que carregar às costas a água que era necessária. O saneamento chegou só nos anos 70? Sim, só nos anos 70, mais tarde. Frequentou a escola de Penha Garcia já num regime misto, rapazes e raparigas? Frequentei antes, no início ainda não, e depois mais tarde sim, de telescola. Eu fiz a telescola em Penha Garcia. Depois de Penha Garcia fui estudar para Elvas com um tio meu, no 7º ano de escolaridade, e 8º ano depois já fiz o que muitos jovens faziam em Penha Garcia, que era ou iam para Penamacor ou iam para Castelo Branco, e eu fui para Castelo Branco, fiquei a residir no lar da Carlos de Gulbenkian, e desde o 8º ano até ao 11º estive em Castelo Branco. E depois de Castelo Branco ainda fui para uma casa de uma tia minha no entroncamento, e depois entrei na tropa e entrei no ensino superior. Foi presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária. Isso ainda no tempo em que eu estava a tempo inteiro como estudante na Escola Superior Agrária, e depois de ter acabado o serviço militar obrigatório, vim, e no primeiro ano fui presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Castelo Branco. Foi interessante, tínhamos um conjunto de amigos e parceiros que criámos há uns projetos interessantes. Criámos o núcleo de ecologia da Escola Superior Agrária de Castelo Branco e fizemos um conjunto de atividades no território. Uma delas também ajudámos a criar o núcleo Quercos de Castelo Branco, e entre as muitas atividades tinha sido criado há uns anos atrás a Reserva da Malcata, que não estava em funcionamento, e nós portanto fizemos algum trabalho para que fosse instalada a comissão instaladora da Reserva da Malcata. Portanto, houve aqui um trabalho de um conjunto de parceiros a partir da Escola Superior Agrária, da Associação de Estudantes e do Núcleo de Ecologia e do Núcleo também de Ecologia da Quercos. Estive ainda matriculado na Covilhã, noutros cursos, e também a Lisboa, mas entendi, porque na altura também tínhamos um conjunto de projetos de desenvolvimento na região, e quis estar sempre perto, e então o Instituto Politécnico de Castelo Branco e a Escola Superior Agrária era uma forma de poder estudar no ensino superior e estar a fazer os trabalhos que nós fazíamos com a Rádio Amizade de Penha Garcia, o Jornal da Viva, um conjunto de projetos de desenvolvimento que tínhamos já e que tivemos sempre em Penha Garcia. Lembro-me perfeitamente desse dia, e de facto o 25 de Abril marcou-me, e acompanhei sempre as diferentes etapas do 25 de Abril, e é algo com o qual quis sempre acompanhar e participar, nesta altura não de uma forma ativa, mas enquanto pessoa que quis informar-me, perceber o que era o 25 de Abril e o que é que o 25 de Abril nos trazia, e todos aqueles anos seguintes com alguma convulsão social e política, inclusive militar. Mas lembro-me perfeitamente nesse dia que estávamos na escola, e há algo que me marca, foi entre nós, que éramos muito jovens, falarmos numa revolução. Aconteceu uma revolução, e a revolução foi feita pelo Spínola. Na altura era o general Spínola, que não tinha sido de facto ele, tinha sido os capitães de Abril, mas a informação que existia ainda era muito débil, e lembro-me desta nossa conversa entre os miúdos de 10 anos, que falávamos no Spínola, que tinha sido um dos responsáveis pela revolução. Mais tarde, o movimento das Forças Armadas e todo um conjunto de projetos políticos acabaram também por acontecer em Penha Garcia. Houve ainda uma nacionalização do Val Feitoso, ainda vieram militares. Os militares, por exemplo, ainda foram jantar à minha casa, e lembro-me de assistir a um conjunto
de conversas que havia públicas sobre o que era o 25 de Abril, sobre as nacionalizações, com os militares do movimento das Forças Armadas, portanto ainda tenho nas memórias alguns destes acontecimentos. E para mim irem os militares jantar à minha casa era algo de interessante, né? De comovente. Mais tarde, obviamente, vim perceber todo esse rol de acontecimentos. O que é que o 25 de Abril mudou na vida das gentes de Penha Garcia? Não só na vida da gente de Penha Garcia, mas nas nossas vidas de Portugal. Portanto, estamos a comemorar os 50 anos, de facto, do 25 de Abril nestes 50 anos do 25 de Abril o que conquistámos foi uma democracia consolidada em que hoje os cidadãos, ao longo destes anos, os cidadãos foram conquistando também a sua participação cívica, quer num processo democrático foram as eleições, e que ao longo destes anos temos vindo a construir e a maturar, e portanto hoje temos uma sociedade que é importante nestes 50 anos do 25 de Abril podermos refletir e falar sobre ela, e às gentes mais jovens podermos dizer que a democracia não está permanentemente ganha, tem que se lutar por ela e trabalhar por ela todos os dias para a consolidarmos, e porque ela permanentemente está em perigo. E nós vemos agora uma guerra na Europa e um conjunto de países do mundo que são de regimes totalitaristas e regimes em que de facto a democracia e a participação cívica é muito débil, nomeadamente a conquista da liberdade, a igualdade de géneros, um conjunto de conquistas que fomos conseguindo com o 25 de Abril e que temos vindo a afirmar nestes 50 anos. Se olharmos para o mundo, diríamos que o mundo tem regimes não democráticos de uma forma muito significativa, e portanto isto tem que nos fazer pensar e refletir que a democracia, sendo, como já o Churchill dizia, não sendo perfeita, mas é o melhor sistema que se conhece, e portanto nunca conseguiríamos ter a democracia como um regime perfeito, porque temos que lutar sempre para aperfeiçoar e para melhorar. E é importante que tenhamos, visto que nestes 50 anos temos que debater, temos que continuar a falar sobre isto, é importante que todos nós, e nomeadamente todas as gerações, devemos refletir sobre que futuro é que queremos para a nossa sociedade e que democracia é que queremos para a nossa sociedade, e que perigos é que a democracia tem para que não seja perdida e não voltemos a ter um sistema totalitário em que a liberdade de pensar e de agir se perde. Teve alguma experiência ou foi tentado também a contrabandear como muitos da sua idade? Da minha idade já não haverá muitos que fizessem contrabando, mas tenho amigos meus, uns anos mais velhos, que ainda tiveram essa tentação de ganhar dinheiro, portanto, a levar café, nomeadamente, e a trazer outros produtos de Espanha. Isso ainda é forte nas nossas memórias e nos trabalhos que fizemos em Penha Garcia, quer com a Rádio Amizade, quer com o jornal Aldeia Viva. Fizemos muitos trabalhos de investigação e de debate sobre o que foi o contrabando, as histórias que aconteciam, algumas hilariantes, outras muito trágicas e complicadas. Felizmente hoje estamos a falar de memórias e estamos a falar de atividades económicas que, sendo ilícitas, muitas delas eram atividades de subsistência das populações. O casamento levou a consolidar ainda mais as raízes da Penha Garcia. É verdade, eu estou casado com a Anabela, ela é de Penha Garcia, foi também um fator importante para consolidarmos esta nossa relação com Penha Garcia, e nós nunca mudamos, eu nunca mudei a minha residência e recenseamento, sempre esteve em Penha Garcia,
mas hoje, mais do que isso, vivemos permanentemente em Penha Garcia e ali estamos a consolidar o nosso projeto de vida. E desde cedo despertou em si o gosto pela causa pública? Sim, sempre vi como uma missão pública as funções que fui exercendo ao longo do tempo, quer no movimento associativo, na Rádio Amizade, no tal clube dos amigos que criámos, muito jovens, de uma forma muito informal, depois mais tarde na Rádio Amizade de Penha Garcia, depois também na Aldeia Viva em Penha Garcia e em muitas associações que fui fazendo parte dos órgãos sociais e mais tarde aqui de uma forma cívica e política, quer como vice-presidente da Câmara de Idanha Nova, quer agora como presidente da Câmara Municipal. Começou a escrever então no jornal Aldeia Viva. Antes disso, começamos com a Rádio Amizade de Penha Garcia. E a Rádio Amizade e o jornal Aldeia Viva, a determinada altura, cresceram juntos e foram projetos que tínhamos pessoas comuns que trabalhavam num lado e no outro. Mas de facto foi com a Rádio Amizade de Penha Garcia que criámos um projeto que começou por envolver-nos a nós e na sequência aqui do Clube dos Amigos de Penha Garcia, com alguns dos amigos, um deles, o Joaquim, como chamávamos, o Joaquim Cigano, que era o apelido dele, não era da etnia cigana, e que era um hábil técnico em eletrónica e, portanto, ele é que foi construindo os nossos primeiros instrumentos, quer os misturadores de som, os nossos emissores de rádio, fomos fazendo um conjunto de atividades que ao longo dos anos, portanto, nesta sequência do Clube dos Amigos, e quando vinhamos de férias íamos sempre fazendo atividades, torneios de futebol, peças de teatro, exposições, tínhamos sempre um conjunto de atividades no verão, férias desportivas, tínhamos sempre muitíssimas atividades que depois congregou-se nesta hipótese da rádio, de podermos, e houve esta expectativa de podermos criar uma rádio e a rádio emitir e nós depois trabalharmos a voz e programas e debates entre todos nós, e isto foi um bichinho que foi crescendo e que fomos um pouco profissionalizando, inclusive nasceu a cooperativa da Rádio Amizade de Penha Garcia, que a determinada altura tinha também alguns colaboradores que já ganhavam ali dinheiro, portanto, quer na área da comunicação social, nós ficámos como redatores e com o cartão, que ainda hoje mantenho, um cartão na altura dado pelo Ministério, o Ministro Adjunto do seu Primeiro-Ministro, que tutelava a comunicação social. E, portanto, era nesse Ministério que nos davam o cartão de redator. Eu tenho esse cartão enquanto membro da comunicação social. E ainda está ativo, porque naquilo não tinha prazo de validade, ainda guardo esse cartão com boas memórias, porque fizemos depois muito jornalismo, muito trabalho jornalístico. O nosso objetivo foi envolvermos uma equipa de gente jovem, com a participação da comunidade, a recolher, por exemplo, quer das histórias de contrabando, outras histórias dos costumes e tradições, da música, a Tichitas, por exemplo, gravámos muitas horas com a Tichitas, com o Rancho Folclórico de Penha Garcia, e sempre com muita música e muita animação, e sempre com uma participação grande de gente jovem que vivia em Penha Garcia e outros que não vivendo em Penha Garcia, viviam em Lisboa, por exemplo, mas vinham habitualmente para ajudar na programação e para preparar, assumindo compromissos para mantermos uma programação diária na Rádio Amizade de Penha Garcia. Não uma rádio pirata, mas uma rádio livre. Na altura, as rádios livres, não havia uma legislação que permitisse o seu funcionamento, nem o seu não funcionamento. Portanto, quando se criou essa legislação, obviamente, depois fizemos o concurso e nós não ganhamos. Ganhou a Rádio Clube de Monsanto, havia só uma frequência, foi um grande balde de água fria, sei que na altura ficámos todos muito
tristes, decepcionados. Éramos um projeto muito jovem, com muita gente jovem, num concelho que precisava de ter muita gente jovem e, portanto, ficámos decepcionados com a opção de nós não termos sido escolhidos, mas foi a opção que o Governo tomou na altura. Falamos aí 7 ou 8 anos. 7 ou 8 anos. Estava então o jornal também... A Aldeia Viva. Aldeia Viva. Era um jornal onde chegou a ser redator e colunista. Recorda-se de alguns trabalhos que fez? Vários. Referência à entrevista ao Dr. Mário Soares, ao escritor Alçada Batista, ao jornalista Carneiro Jacinto, ao ex-primeiro-ministro Cavaco Silva e também ao então ex-autarca de Idenha, ao seu antecessor Joaquim Mourão. Sim, entre muitas outras pessoas que fomos gravando, fazendo entrevistas. Lembro, por exemplo, uma vez fizemos uma reportagem para a rádio e penso que também para o jornal, com um padre do Meimão, foi uma reportagem muito interessante, que demorámos um dia inteiro, que era conhecido por virem pessoas de todo o país e do mundo, porque dizia que ele fazia alguns milagres, e de facto nós quisemos perceber este fenómeno e fomos durante um dia assistir às suas missas, entrevistá-lo. Foi uma das reportagens muito interessantes que fizemos e que temos guardada nas nossas cassetes. Lembro-me também ter feito uma reportagem ao Tia de Lino, que era o guardião de Idenha Velha, que foi homenageado pelo Presidente da República, Mário Soares, e pelo Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Também foi uma reportagem muito interessante que saiu então sobre era Primeiro-Ministro o professor Cavaco Silva, e que saiu na Aldeia Viva e também na Rádio Amizade. Entre muitas reportagens, lembro-me uma reportagem muito interessante que fizemos também no jornal sobre os cogumelos silvestres e o grande negócio dos cogumelos silvestres, que movimentavam bilhões, e que infelizmente isso se perdeu, mas que na altura tinha toda a gente se mobilizava e deixou de fazer outros trabalhos e ganhava imenso dinheiro com essa atividade. O auge do nosso trabalho foi, de facto, essa entrevista com o então Presidente da República, Dr. Mário Soares. Essa entrevista foi na Rádio Amizade de Penha Garcia, em exclusivo, numa presidência aberta que fez, uma pequena presidência aberta, na sequência das comemorações do Dia de Portugal, que tinha sido na Covilhã, em que o Alçada Batista tinha sido nomeado pelo Presidente da República como o responsável por estas comemorações do Dia de Portugal. E nessa sequência, portanto, o Dr. Mário Soares fez, que ainda hoje está no YouTube, é possível ver essa entrevista com o Dr. Mário Soares. Então começou a colaborar com alguns jornais, nomeadamente a Gazeta do Interior e o Jornal do Raiano. Com vários jornais, também Rádio Juventude, Castelo Branco, fiz vários programas. Depois estive também na Tropa em Leiria, fiz ainda programas com uma rádio livre em Leiria, e nessa altura, pronto, gostei e apanhei muito gosto pela comunicação social, quer escrita, quer radiofónica. Em 1983, tinha na altura 19 anos, quando assumiu funções de animador desportivo e cultural de Termas de Monfortinho e numa unidade hoteleira também em Termas de Monfortinho. No verão, quando tínhamos férias escolares, eu gostava sempre de fazer atividades, e nessa perspectiva houve, nesse verão, porque o animador surgiu-lhe outra oportunidade e o que estava indigitado saiu, e as Termas de Monfortinho ficaram sem animador termal. Antes disso, o diretor do Hotel Astoria queria um animador para o hotel, e então ouviu falar de mim, das atividades que desenvolvíamos em Penha Garcia, e chamou-me, e eu fiquei como animador no hotel durante algum tempo a desenvolver várias atividades, como habitualmente organizava em Penha Garcia.
desde torneios desportivos, de ténis. Lembro que neste ano nós organizámos os Jogos Sem Maneiras, que eram uns jogos sem fronteiras, mas feitos nas Termas de Monfortinho, com vários colaboradores. Fazíamos um conjunto de atividades na discoteca, no Hotel Astoria, atividades desportivas, culturais, em colaboração com o Governo Civil de Castelo Branco, a Câmara Municipal de Idanha, com o Museu Tavares Proença Júnior. Nós não tínhamos orçamento, a animação, o orçamento que tinha era para pagar o meu ordenado, um pequeno ordenado, e portanto eu fui sem orçamento, fui falando com as entidades, como a Câmara Municipal, o Governo Civil de Castelo Branco, como disse, o Museu Tavares Proença Júnior, os muitos grupos que existiam e que nós pedíamos colaboração para fazerem atividades, e aqui as diferentes entidades o que arranjavam era transportes e ajuda para fazermos estes espetáculos e estas atividades durante esse verão. Fui muito animado. E a organizar exposições de pintura, mostras de artesanato, produtos regionais, entendia que só se ama aquilo que se conhece. É verdade, sempre fomos fazendo, desde, como eu disse, nas nossas férias escolares, sempre fomos fazendo exposições sobre a nossa etnografia, no caso de Penha Garcia, mas também de aspectos culturais. Foi aí que fizemos a primeira exposição sobre os iconofósseis de Penha Garcia, porque o Goldring, um geólogo inglês, veio e durante um verão trabalhou em Penha Garcia, e um dos amigos meus, hoje meu cunhado, acompanhou o Goldring nos seus trabalhos, e o Goldring pagou-lhe alguma coisa pelos trabalhos que ele ajudava a fazer, e mais tarde depois ele enviou-nos uns textos sobre o que eram os iconofósseis de Penha Garcia, na perspectiva dele, em termos científicos, e este trabalho ele fez por um mestrado ou para um doutoramento. E lembro-me de termos feito uma exposição em Penha Garcia sobre os fósseis e esta primeira interpretação do Goldring sobre este património paleontológico tão significativo. Mas também sobre património arqueológico, sobre património etnográfico, exposições de fotografia, de pintura, de artistas locais, regionais. Portanto, e ao mesmo tempo que fazíamos torneios de futebol, desportivos, de teatro, portanto o objetivo era que o nosso verão fosse sempre um verão cheio de atividades. Fomos sempre criando um conjunto de clubes, de organizações, participando em várias. O Rancho das Casinhas foi o mais que criamos, no sentido de podermos ter atividades equestres e pudéssemos proporcionar essas atividades equestres aos mais jovens, sem que tivessem possibilidade de ter um cavalo, é sempre um desporto caro, e não havia essa oferta. E, portanto, esse foi mais um dos clubes e associações que nós colaboramos, a Associação do Património Cultural e Natural de Penha Garcia, com quem sempre também colaboramos, a Liga dos Amigos de Penha Garcia. Portanto, Penha Garcia sempre teve muitas associações, o Rancho Folclórico de Penha Garcia sempre teve muitas associações com quem tive sempre a oportunidade de colaborar. Sempre foram acontecendo atividades, eu sempre fui convivendo com uma juventude que fui sempre fazendo grupos musicais, diferentes intervenções, e portanto também crescia a gostar de intervir e de participar de uma forma cívica. Aos 23 anos, ingressa na banca, na Caixa Geral de Depósitos, em abril de 87, onde também fez carreira como administrativo, gestor de clientes, até chegar a subgerente. Por onde é que passou esse percurso na banca? Portanto, tive aqui a oportunidade, estava eu ainda como estudante na Escola Superior Agrária, de poder concorrer num concurso público que foi feito para admitir funcionários para a Caixa Geral de Depósitos, e eu concorri nesta ótica de poder ganhar dinheiro, ter uma profissão, poder continuar a estudar e a desenvolver as minhas atividades e poder ficar na região. E portanto foi isso que me levou a ingressar
como candidato e depois consegui entrar entre os muitos candidatos, consegui entrar na Caixa Geral de Depósitos e fui fazendo sempre carreira nas agências da região, sempre pedi aos meus diretores e chefes que ficasse na região e não fosse para Lisboa, e acabei por entrar em Proença Nova, tive uma grande parte do tempo em Idanha Nova e depois em Castelo Branco. Começou a perceber que o caminho da política poderia ser o seu percurso de vida e fazer da política profissão? A primeira vez foi exatamente em Castelo Branco, a convite do então presidente Joaquim Mourão como candidato, a primeira candidatura dele a Castelo Branco, que me convidou para fazer parte da Assembleia Municipal, fui eleito e, portanto, a minha participação cívica política foi como deputado municipal na Assembleia Municipal de Castelo Branco. Tinha então 38 anos quando chega a ser vereador e vice-presidente da Câmara de Idanha, já em regime de permanência. Depois desta experiência como deputado municipal na Assembleia Municipal de Castelo Branco, o Engenheiro Álvaro Rocha, como candidato à Câmara, desafiou-me a fazer parte da equipa dele e foi muito desafiante essa luta e essa campanha eleitoral, que foi muito dura, mas que ganhámos por uma diferença muito pequena de 8 votos na altura. É presidente da Câmara Municipal desde junho de 2013, aos 49 anos. Sentia-se um jovem preparado para aceitar este desafio? Não, sentia-me bem, porque tinha havido aqui um percurso também enquanto vice-presidente durante alguns mandatos e, portanto, achava que poderia dar um contributo positivo para aquilo que tinha sido e continuam a ser as nossas lutas enquanto pessoa também, mas agora de uma forma cívica e enquanto Presidente de Câmara, para contrariar o fenómeno do despovoamento e do desenvolvimento de territórios de muita baixa densidade, como é Idanha. Portanto, esse foi sempre o nosso propósito eu desde pequenos e desde que vivia na aldeia de Penha Garcia, e ainda há pouco tempo conversava com o meu filho sobre isso, tinha sempre esta mágoa de perceber que não tinha outra hipótese de vida a não ser partir algures para Lisboa à procura de trabalho e deixar a família, os amigos, o sítio onde eu cresci e onde eu gostaria de continuar a viver. E, de alguma forma, isto era-me impedido e, portanto, fui fazendo a minha luta na minha vida por esta causa de acreditar que é possível viver aqui, vivermos felizes e termos oportunidades para nós e podemos também construir estas oportunidades para os nossos filhos. Numa grande liberdade, é bom que os nossos jovens aqui vivam, cresçam, tenham as suas oportunidades de crescimento, de formação, poderem partir para o mundo, mas também poderem ficar, se assim for o seu desejo. Portanto, esta região tem que criar oportunidades para isso. E aqui o meu desafio em vez de eu estar a exigir à região que crie as oportunidades para mim, o que é que eu posso fazer para que a região crie oportunidades para mim e para todos os cidadãos que queiram ficar e os nossos filhos possam ter aqui uma oportunidade. O objetivo sempre foi esse, foi nós construirmos aqui estratégias e colaborações e entendimentos e sinergias. A ideia é mobilizarmos enquanto coletivo para trabalharmos para um futuro melhor da nossa sociedade, da nossa região, do nosso país, do planeta Terra. E rejeita a ideia de que a vida rural é apenas um termo para o isolamento e para o subdesenvolvimento? Claro que sim, isso é um estigma que a sociedade portuguesa fez crescer, é um estigma do mundo das áreas rurais, mas Portugal de uma forma acentuada que tem a ver, isso foi um trabalho e eu fiz um trabalho de final de curso da Escola Superior Agrária sobre essa temática e fiz um conjunto de investigações sobre essa matéria. E há um estigma português muito acentuado, daí que Portugal é um dos países mais assimétricos do mundo. E não há razões, a não ser culturais, para que isso aconteça.
Portanto, nós podemos viver nas áreas rurais com muita qualidade de vida, de criar aqui as oportunidades, termos boas condições de qualidade de vida, desde as áreas da educação, da saúde, da habitação, da segurança, nas áreas culturais, nas áreas sociais, e podermos também viver em plena natureza e contribuirmos para a preservação de um património natural, histórico-cultural que nos caracteriza de uma forma significativa. E isto pode-se encontrar na ruralidade de uma forma mais efetiva. Penha Garcia foi o último castelo a ser atribuído à Ordem do Templo. Tem um património natural, histórico-cultural muito significativo. É a partir do Parque Ecológico de Penha Garcia que nós trabalhamos o Geoparque Mundial da Unesco e, portanto, tem no património ecológico uma referência internacional muito significativa. Mas depois também, como é característico das aldeias do Concelho de Idanha, e Penha Garcia não é exceção, nós herdamos um património histórico-cultural oriundo e que, sobretudo através da oralidade, foi passando de geração em geração, que são os nossos costumes e tradições muito fortes e que, através da musicalidade, se refletem de uma forma muito significativa. Portanto, falamos aqui de um património fabuloso que tem nas suas gentes os seus maiores defensores e aqueles que sempre o foram preservando este património, e fui passando ao longo de gerações e gerações. E daí que este é um destino de excelência para podermos convidar visitantes a visitar e habitantes a habitar. Antes de mais, a Rota dos Fósseis, que caracteriza bem Penha Garcia e dá para fazer esta viagem do património natural, histórico-cultural, encontrar agentes, conversar com agentes, encontrar todo este património. Por aqui podemos encontrar muito da aldeia e depois, com mais tempo, encontrar o resto da aldeia, toda a sua paisagem, o seu campo, a sua ruralidade, e as suas casas de quartzíticas, das cristas quartzíticas que é tão característico de Penha Garcia.